das maravilhas da internet que temos pela frente, essa questão que é simples, mas é muito bem-vinda. Tem muito estudante pobre que R$ 30 para ele por ano faz diferença. Eu já tive esses problemas quando fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Depois, como cadete e residente também, R$ 30 faz falta. Olá. Em setembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que abriu portas para a emissão de carteirinhas estudantis digitais. A MP, porém, corre o risco de perder a validade em fevereiro, porque ainda não foi analisada pela Câmara. Eu converso com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, que é a favor da nova carteirinha. Oi, deputado, como vai? Olá, Mariana. Deputado, a nova carteirinha ainda não foi criada uma comissão para analisar essa medida provisória. Por quê? Nós temos há 15 dias do vencimento da medida provisória 895. Desde setembro, o governo federal fez o encaminhamento dessa medida provisória e agora, faltando 2 semanas praticamente, nós precisamos ainda fazer a instalação da comissão especial que vai analisar de forma preliminar tanto o mérito como questões da constitucionalidade da medida provisória, para depois que essa medida provisória seguir ao plenário da Câmara dos Deputados para ser objeto de votação, de deliberação e até mesmo de discussão. É pouco tempo, né? É pouco tempo, mas nós acreditamos que, sim, há espaço na agenda dos parlamentares, falta, sim, talvez, e precisamos, sim, de uma vontade política para criar a comissão, os partidos apresentarem seus membros, e é uma questão, na minha visão, muito simples, porque ela não alija instituições como UNE e a própria UBS, União Brasileira de Estudantes, da confecção da carteira estudantil. Apenas dá mais uma alternativa, dá uma possibilidade de, através do Ministério da Educação, essa carteira ser confeccionada por via digital, por via eletrônica, a chamada carteira estudantil digital. Mais fácil, sem burocracia, pode ser feita em qualquer hora e em qualquer lugar, sem qualquer custo. Então, ela poderia ser feita nas lojas virtuais do Google Play ou do Apple Store, né? Não, essas são as possibilidades para aquisição do aplicativo. Sim. Gratuito. Um aplicativo que se baixa no celular de forma gratuita, mas pode-se também fazer através do site do Ministério da Educação, sem qualquer custo. Aqueles jovens, aqueles estudantes que não tenham, porventura, que não tenham acesso à informática, vão até uma loja da Caixa Federal, uma agência da Caixa Econômica Federal, que os servidores da Caixa já estão orientados a fazerem o procedimento de confecção da carteira estudantil, física inclusive, e eles o estudante na hora, então, depois do cadastramento no sistema, recebem a carteira estudantil. O objetivo o estudante tem a opção de ter ela só física, só no celular, ou física também, não é isso? Ou é física, tradicional, ou através do aplicativo. Ou uma coisa ou outra, então. Uma coisa ou outra. Tá certo. E aí, por aplicativo, a partir de um cadastramento que é feito num sistema já disponibilizado pelo Ministério da Educação, mas é importante fazer uma sinalização de que o objetivo único do governo federal, do Ministério da Educação, foi facilitar. Ao contrário do que alguns têm dito, não há qualquer possibilidade ou viés de perseguição, ou viés de impor prejuízo às instituições que coordenam as questões de classe dos estudantes, como UNE, como UBS, muito pelo contrário, muito menos fazer qualquer tipo de agressão ao corpo acadêmico brasileiro. Não, o objetivo sim é facilitar, retirar embrólios burocráticos que, como em vários setores, acabam estorvando a vida e o cotidiano dos jovens e das pessoas em geral, sem um custo nenhum. As plataformas digitais, os regimes virtuais estão aí para facilitar a vida dos brasileiros e é mais uma ferramenta que nós estamos colocando através da medida provisória 895, que precisa sim, precisa ser aprovada até 15 de fevereiro, sob pena de haver um vencimento que ela caduque, como se tem dito, e em caducando perderia a sua validade. Então, na minha visão,
é algo simples, não tem nenhuma possibilidade de impor-se prejuízo, muito menos desprestígio às instituições de ensino, de classe. Mas deixa eu perguntar uma coisa. É importante, então, contar com o apoio e com a sensibilidade dos parlamentares para que a MP 895 seja analisada, discutida, votada e aprovada. O que se disse na época em que o Palácio do Planalto mandou a MP é que a UNE, justamente que o senhor já citou, que é a União Nacional dos Estudantes, ela seria prejudicada porque uma das principais rendas da UNE é justamente a emissão das carteirinhas de estudante. Então, é nesse sentido que foi feita a crítica. O que o senhor acha disso? É uma crítica infundada, porque a UNE ela poderá continuar confeccionando e realizando, prestando esse serviço, sem problema nenhum. O que nós estamos possibilitando é a alternativa de, através de aplicativos ou através das agências da Caixa Federal, através do Ministério da Educação, no site do Ministério da Educação, colocarmos a possibilidade do jovem que não tem R$30, e isso aí não é incomum, ou do jovem que trabalha o dia inteiro e não tem tempo para ir até uma entidade prestadora da carteira tradicional, ou seja, são alternativas, possibilidades que a medida provisória traz e acreditamos que a medida provisória, considerando essas informações que nós temos procurado levar a vários deputados, será sim objeto de criação da comissão, análise, discussão, algumas correções que o parlamento entender pertinentes podem sim ser apresentadas. Nós estamos, inclusive, abertos a essa disposição, mas a ideia central, a ideia chave do processo e do projeto é trazer facilidade, retirar a burocracia e evitar custos desnecessários, tendo as ferramentas digitais a nosso favor. Nessa semana já houve deputados que disseram que não haveria tempo. O senhor está apostando ainda que vai haver? Eu acho que há tempo sim, são 2 semanas, né? Como a matéria não tem nada de complexidade, é uma matéria muito simples, ela pode sim ser instalada a comissão, nós fazemos o debate na comissão e em seguida seguir para o plenário da Câmara para ser objeto de votação. Isso já aconteceu outras vezes e pode também, numa questão, repito, mais uma vez, é uma questão simples. Não é uma questão de Estado do governo federal criar carteira de identidade digital. Não, é mais uma questão que nós estamos colocando para o parlamento analisar e entendemos que sim, os deputados federais serão sensíveis a essa demanda que, inclusive, nós temos percebido, teve uma consulta pública promovida pelo Senado, quase 90% dos consultados disseram não, sim, nós queremos a possibilidade da carteira estudantil digital. Ou seja, a população quer facilidades. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, sobre a MP que cria a nova carteirinha de estudante, que seria digital. Até mais. Quem ainda não está conectado com a internet, que são os mais pobres, que hoje não tem carteirinha, porque a carteirinha hoje é cara, vai tirar na caixa a custo zero para a pessoa. Quem tem conexão com a internet, pega o seu celular, faz pelo celular todo o cadastramento, a gente checa a informação, vai estar no celular a carteirinha digital. E com isso a gente vai ter controle para combater fraude e o benefício ser para os próprios estudantes. No plano de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro estava lá a digitalização do governo. O que é a digitalização? É a simplificação. O senhor falou, a vida do brasileiro é muito complicada, é muito papel, é muita burocracia, é muito carimbo, a gente gasta tempo e dinheiro com isso. E dá dinheiro, às vezes, para quem a gente não precisava dar. E aí o senhor deu uma série de ideias, e uma delas era, não é possível que a gente não consiga digitalizar essas coisas? Presidente, primeiro ano de governo do senhor, vamos acabar com esse papel. É simples, a carteira digital. É simples. Faltava alguém com vontade e capacidade também. Então, essas propostas, como outras, estão por vir. E do fundo do coração, eu quero agradecer ao ministro Von Traben